Olá, eu me chamo Juana e hoje, no dia 16 de dezembro de 2024, nós da equipe Abará estamos organizando nosso primeiro podcast. Mas você deve estar se perguntando, que grupo é esse? O que é Abará? Pois bem, nós somos estudantes do ensino fundamental da escola de referência em ensino fundamental e médio Erefim Tabajara, localizada em Olinda, Pernambuco. Eu me chamo Marcos e estamos participando da primeira Beriri, Olimpíada Brasileira de Relação Étnico-Racial Afro-Brasileira, Africana e Indígena. E Abará é uma palavra de língua iorubá, que significa força, poder e vitória. E estamos com esses convidados aqui maravilhosos e estabelecer o diálogo entre os saberes locais relacionados à cultura negra com a comunidade escolar. Estamos aqui com o mestre Kaique, que é mestre da herança de Angola, capoeira, Paula Goiana, que é gestora da Erefim Tabajara, e professor José Bias Santos, que é formador de professores Relações Étnico-Raciais. Mestre, o senhor é um dos mais conhecidos do nome da cultura do nosso bairro. Tanto em diante, popular, entre fora, mas principalmente no bairro da Tabajara. O senhor poderia contar pra gente como que a Capoeira Herança de Angola também estabeleceu parceria com outras escolas do bairro, além da nossa escola? Bem, o grupo de capoeira Herança de Angola, ele está constituído no bairro de Cidade Tabajara, em Olinda, desde o ano 2004. E desde o início, a nossa preocupação sempre foi estabelecer parcerias com escolas públicas e privadas, assim como todas as instituições que compõem o bairro. Porque a capoeira Angola, ela chega em Cidade Tabajara e traz um novo, traz algo diferente. Quando nós chegamos, nós éramos chamados de a capoeira com roupa. Por que a capoeira com roupa? Porque é uma capoeira que ela estabelece fundamentos da origem afro-brasileira. Então, o objetivo não trabalhar a estética. A estética não é físico-corporal, mas uma estética política ideológica. Uma estética em que a gente se constitui enquanto pessoas com a identidade cultural fortalecida e assim poder desenvolver a nossa cultura de forma plena. Então, as escolas são parceiras fundamentais para esse processo. Quando a gente chega em crianças, adolescentes e jovens, a gente está, na verdade, fortalecendo um amanhã melhor. Certo. E como morador do bairro, que leitura você faz dessa cultura do seu bairro? Bem, o bairro Cidade Tabajara, embora seja um bairro com uma tradição bastante rica, com a tradição principalmente voltada ao maracatu rural, ao cavalo marinho, nós também temos uma influência muito grande da religião neopentecostal. Então, nós enfrentamos desde o início uma forte intolerância religiosa. Então, algumas famílias, por exemplo, não permitem que seus filhos e filhas pratiquem a capoeira Angola, por acharem que isso ferem alguns princípios religiosos que eles têm. Então, o grupo de capoeira de Angola, através da educação formal nas escolas, procura estar estabelecendo essa força, através da educação, para que a gente enfrente coletivamente essas dificuldades de compreensão de um modelo de sociedade mais amplo, de um modelo de sociedade em que a gente entenda a nossa identidade cultural, que a gente possa refletir sobre a nossa miscigenação, que a gente possa refletir sobre o nosso sincretismo religioso, e a gente possa respeitar para ser respeitado. Certo. E o que você acha que as pessoas poderiam fazer? Não as pessoas, mas o senhor, para que as outras pessoas, as outras pessoas não, as crianças, adolescentes, pudessem praticar a sua cultura? Bem, desde então a gente vem estabelecendo um diálogo. Esse diálogo ele se torna um instrumento importantíssimo para se combater essas limitações desses pensamentos. E assim, a proximidade, nesses 20 anos que
o grupo está na comunidade, a proximidade com famílias e a própria credibilidade que a comunidade vai tendo do nosso trabalho, né, vai servindo para que nós tenhamos uma maior, né, força comunitária. Né? Então, o bairro da cidade de Tabajara, ele vai se constituindo, né, como um bairro que, através das suas, né, próprias vivências, né, ela seja materializada, né, e que a gente não deixe esse preconceito ele tomar conta, né, do que acontece de fato, porque hoje a capoeira ela é patrimônio, né, imaterial da sociedade. Ela já é reconhecida, né, por vários países, né, ela é reconhecida pelo Estado, né, e a gente precisa entender que não é apenas a Lei 10.639 que torna obrigatória o ensino, né, da cultura africana, né, na escola, assim como a 11.645 também incorporou a indígena, mas que, para além da formalidade, né, a gente aprenda o valor, né, do fortalecimento desses princípios, né, educacionais e culturais na nossa formação. Certo, obrigado. Paulinha, como gestora da nossa escola e mulher de terreiro, o que a senhora acha que pode, tipo assim, da senhora mesmo, quais são as dificuldades que a senhora percebe, assim, nesse tipo de posição que a senhora ocupa como diretora da nossa escola, de incluir essa herança, essa cultura afro-brasileira, afro-africana na nossa escola? A senhora vê alguma dificuldade nisso? Primeiro eu gostaria de falar que ocupar esse espaço enquanto mulher de terreiro é importantíssimo, né? Porque é a partir dele que a gente pode tentar organizar dentro da escola atividades, dar um direcionamento, né, em relação a essa questão das culturas afro-brasileiras, afro-ameríndias, enfim. Mas não é tão fácil assim, né? Como o mestre Kaique acabou de falar, apesar da nossa comunidade ter uma alta efervescência cultural, a gente tem uma presença muito forte, né, dos neopentecostais que tentam anular, né, a nossa cultura. Então é muito complicado. A falta de informação que gera o preconceito e o racismo religioso que existe, porque é importante destacar que a gente não pode falar sobre intolerância, porque eu sou intolerante a várias coisas. Eu não tolero várias coisas, mas eu não tento matar o outro, anular o outro, porque eu não tolero isso. Né? O que a gente sofre, nós de religião de matriz africana, é racismo religioso. Né? Então, é muito complicado. Vocês viram no evento que vocês fizeram, lá do 20 de novembro, que quando a gente liberou os estudantes para que só fossem mesmo para quem quisesse vivenciar aquele momento, o quanto de estudantes vocês sentiram falta. O quanto de meninas que fizeram aquela oficina de turbante tiveram medo de ser fotografadas para não sair na rede e a mãe não identificar e aí demonizar, né, aquele tipo de atividade que elas estavam fazendo. Mas a gente segue na luta, né? Como eu falei, é um espaço de poder importantíssimo para mim, que sou uma mulher de terreiro, e que sempre que a gente puder estar fazendo esse diálogo com a comunidade, para a partir dele estar trabalhando essas questões étnico-raciais dentro da escola, a gente vai estar fortalecendo e vai estar empoderando para que isso aconteça. Agora eu gostaria de saber de você e do mestre Kaique, como vocês compreendem essa importância da valorização dessa cultura dentro do ambiente escolar? A bola é tua. Veja, a cultura, né, nesse ambiente escolar, ela funciona como, né, um elemento agregador, né, porque ela chega para que a gente faça realmente uma reflexão de forma interdisciplinar, inclusive, né, através do conteúdo, né, programático que há na grade curricular, né, das escolas, né, mas que ela também interaja com os saberes locais, né, com o chamado notório saber, né, e que a gente entenda, né, que a gente não pode viver de forma isolada, que a gente precisa criar pontes,
né? E evitar fazer muros, né? Então, a cultura ela chega para que a gente faça uma reflexão mesmo sobre o tipo de sociedade que a gente vive, né? Sociedade de cerceamento de direitos, né? É sociedade que nos impõe condições a todo momento, né? E que a gente precisa estar refletindo sobre o nosso papel nessa sociedade, na escola, na cultura, nas religiões, nas igrejas, nos terreiros, né, em todos os ambientes em que nós estamos convivendo, para que a gente nos empodere, né, no sentido da cidadania. Né? O que é que nós, enquanto atrizes, atores de direito da nossa história, né, podemos ser protagonistas, né, refletindo sobre o bairro melhor para se viver, né? Uma cidade melhor para se viver, um país melhor para se viver, e que a gente construa localmente, né, esse nosso mundo melhor a cada dia. Obrigada, Paulo. Eu queria destacar também aqui que, na verdade, o que a gente traz para dentro da escola, quando a gente fala de religião, não é uma doutrinação. Não é não. Todo mundo agora vai ser de religião de matriz africana, porque todo mundo é descendente, tem o sangue também, tem um pezinho lá em África. Verdade. Então todo mundo tem que seguir essa religião, jamais. Até porque a escola é um espaço laico. Né? Se é um espaço laico, é um espaço que não deve existir nenhuma. Isso. Não é que nem deve existir todas juntas, mas que não deve existir nenhuma. Não é um espaço para se discutir isso. Mas é preciso que as pessoas conheçam a sua origem, né? A sua cultura, um pedacinho dessa cultura que foi negado. Porque a história ela foi escrita pelo dominador. E o dominador é o homem branco, é a cultura europeia. E dentro do nosso município, né, de Olinda, que está no estado de Pernambuco, onde a gente teve um processo de escravização muito forte, né, para se construir toda a riqueza do estado de Pernambuco. Foi preciso sequestrar pessoas de África para poder construir essa riqueza toda nossa. Então foi negado de que a sociedade ela conhecesse, né, que herança era essa. Porque vieram de África reis, rainhas, onde tinham uma sociedade já constituída diferente da do europeu, diferente da nossa. Então esses saberes locais, como é que eu posso falar? Comunicar que outra cultura é essa, né, é importantíssimo para que a gente consiga combater o racismo, que não é uma pauta identitária, é uma pauta civilizatória. Enquanto a gente dividir o ser humano de primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, a nossa civilização ela não avança. Né? Então é importante que a gente traga esse conhecimento também para dentro da escola. Certo, obrigado. Professor José Bias, como o senhor tem várias experiências nessa formação dos professores na relação de étnico-racial, quais orientações que o senhor poderia dar para esse público, dar para esse povo, entre os saberes locais e entre currículo também? É porque eu acho que a escola tem que partir do princípio de que, ao absorver esses saberes locais, tem que observar que não é só apenas fazer a prática dessa cultura, mas também a que ponto essa prática pode ser aproveitada na prática pedagógica dos professores e professoras. Nesse sentido, ao aprender sobre a cultura brasileira e africana, como é que eu posso incorporar meu fazer pedagógico? Ora, eu posso usar várias referências, e a única referência que a gente hoje utiliza, infelizmente, é uma referência eurocêntrica, para trabalhar todo o meu tipo de referencial. Então, a gente, ao valorizar essa cultura, trazer essa cultura para a minha prática pedagógica, no sentido de que reeducar ou educar para as relações étnico-raciais. É por isso que toda a política é em função da educação para as relações étnico-raciais, que a partir de eu conhecer essa herança africana, valorizar essa referência, esse referencial cultural africano e colocar uma prática pedagógica que distensione essas relações raciais dentro do espaço escolar, que hierarquiza, em que as heranças culturais africanas e indígenas ficam em segundo plano. Então, nesse sentido, é que é importantíssimo, eu digo que é o essencial, mais que importante, é essencial que se faça esse diálogo entre a comunidade, a cultura da comunidade, a cultura local, com o saber da escola. Certo. E como você compreende a importância da valorização dos saberes locais relacionados à cultura negra na promoção da igualdade étnico-racial no ambiente escolar?
Eu compreendo como a escola Tabajara vem desenvolvendo, no esforço que a escola vem fazendo nesse sentido. Por exemplo, quando o Mescaíca é convidado a ir para a escola, é para justamente facilitar, ou permitir que esse diálogo seja facilitado. E tem mais, não só quando a gente fala muito, a gente se preocupa muito em educar os estudantes, mas também os professores, a partir da visão que o professor tem que ter dessa riqueza. Isso da Tabajara, na Tabajara, na cidade de Olinda, vocês sabem muito bem que vocês moram lá. Sim. A riqueza que essa comunidade tem. Então é nesse caminho que a escola deve caminhar. De, mais uma vez, fazer com que essa herança cultural africana esteja presente, que a partir daí a gente comece a pensar a África, pensar em África de outro jeito. Pensando de outro jeito para que a gente desconstrua o estereótipo que tem sobre esse continente, que infelizmente é muito marginalizado, estereotipado, por assim dizer. Então, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos convidados, ao Mescaíca, né? A gestora Paula, ao professor José Bias. Muito obrigada pela compreensão de vocês em ajudar a gente.